O que acontece com seu cérebro quando você dorme mal todas as noites? O que começa com sono leve ou acordar várias vezes evolui, silenciosamente, para um quadro devastador no cérebro. Memória embaçada, raciocínio lento, irritação constante. Mas ninguém liga esses sinais ao verdadeiro culpado. Os hábitos que você repete todas as noites, sem perceber. O corpo até tenta descansar, mas o cérebro, sob ataque constante, não consegue se regenerar. E enquanto você insiste nesses comportamentos inocentes, o envelhecimento neurológico se acelera. Hoje você vai descobrir a verdade. São apenas 5 hábitos, e eles estão destruindo seu sono e sua saúde mental todos os dias. Exposição à luz azul à noite, celular, televisão, tablet e iluminação artificial fria. A retina possui células sensíveis à luz, chamadas de células ganglionares fotossensíveis, que captam a presença de luz no ambiente e informam ao hipotálamo, especificamente ao núcleo supraquiasmático, o centro do nosso relógio biológico, que ainda é dia. Isso inibe imediatamente a produção de melatonina, hormônio fundamental para iniciar o sono e permitir que o cérebro entre nas fases profundas de recuperação. A luz azul, emitida por dispositivos eletrônicos, celulares, TV, computadores, tablets e lâmpadas brancas, fluorescentes ou LED frios, tem o mesmo efeito de luz solar. Ou seja, quando você se expõe a esse tipo de luz à noite, enganamos o cérebro, forçando-o a permanecer em estado de alerta quando já deveria estar iniciando o processo de desaceleração. Consequências diretas: diminuição da melatonina endógena, atraso no início do sono, supressão das fases REM e N3, sono profundo, fragmentação do ciclo noturno, redução da capacidade de regeneração neural, aceleração da degeneração das conexões sinápticas. Com o tempo, essa disfunção crônica aumenta o risco de déficits de memória, perda cognitiva progressiva, quadros de ansiedade noturna, alterações hormonais secundárias, GH, testosterona, cortisol. 2. Consumo de cafeína no período da tarde, café, chás escuros, refrigerantes, chocolate, medicamentos com cafeína. A cafeína é um antagonista competitivo dos receptores de adenosina. A adenosina é a substância responsável por gerar a pressão do sono ao longo do dia. Quanto mais tempo você permanece acordado, mais adenosina se acumula, sinalizando ao cérebro que é hora de descansar. Ao ingerir cafeína, mesmo em pequenas doses, como uma xícara de café às 15 horas, você impede que a adenosina atue. Isso gera um falso estado de alerta, mesmo quando o corpo já está biologicamente pronto para dormir. Em idosos, o metabolismo hepático é naturalmente mais lento. A meia-vida da cafeína, tempo para eliminar metade da substância do organismo, pode chegar a 9 ou 10 horas. Ou seja, se um idoso consome café às 15 horas, uma quantidade significativa ainda estará ativa à meia-noite. Consequências: redução do tempo total de sono, sono leve e superficial, dificuldade em atingir as fases restauradoras, REM e N3, aumento do número de microdespertares. No longo prazo, isso compromete limpeza de resíduos tóxicos no cérebro, incluindo beta-amiloide, regulação da memória recente, estabilidade do humor e da atenção, proteção contra demência e doenças neurodegenerativas. 3. Refeições pesadas ou inadequadas no período noturno. Ao ingerir alimentos gordurosos, muito proteicos ou ricos em açúcar à noite, você ativa o sistema digestivo quando ele deveria estar reduzindo suas funções. O processo de digestão ativa o sistema nervoso simpático, eleva a temperatura corporal, aumenta a produção de insulina e atrasa a liberação de melatonina. Isso é especialmente problemático em idosos, que já possuem um sistema digestivo mais lento. Quando o corpo está concentrado em digerir, não consegue entrar em modo de regeneração cerebral. Problemas gerados: refluxo silencioso durante a madrugada, acordar no meio da noite com sensação de calor ou batimentos acelerados, sono fragmentado,
queda da qualidade do sono profundo, desregulação dos ciclos metabólicos noturnos. Além disso, alimentos ricos em açúcar refinado provocam picos de glicose e insulina, seguidos de hipoglicemia reativa, o que aumenta os despertares noturnos e a liberação de cortisol, o oposto do que o corpo precisa para descansar. 4. Consumo de álcool como forma de relaxar antes de dormir. O álcool é um sedativo, mas não é um indutor de sono natural. Ele reduz temporariamente a atividade do sistema nervoso central, facilitando o início do sono leve. No entanto, ele inibe ativamente o sono REM, fragmenta a estrutura do sono e promove microdespertares durante toda a madrugada. Além disso, o álcool reduz a oxigenação cerebral, desidrata o corpo, forçando idas ao banheiro à noite, eleva a frequência cardíaca basal, estimula o sistema glutamatérgico nas horas seguintes, deixando o cérebro hiperativo. Resultado: você até adormece rápido, mas acorda cansado, mentalmente confuso e com sensação de peso no corpo, reflexo direto da ausência de sono reparador. No longo prazo, o uso frequente de álcool à noite aumenta o risco de demência vascular, desregula o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, agrava quadros de ansiedade e depressão noturna. 5. Estímulo mental excessivo antes de dormir. Trabalho, redes sociais, notícias, discussões, conteúdo emocional intenso. Para dormir bem, o cérebro precisa desacelerar. Mas quando você se expõe a conteúdos altamente estimulantes, como redes sociais, discussões familiares, vídeos de impacto emocional ou trabalho mental intenso, ativa o sistema límbico, responsável pela resposta emocional, e o sistema reticular ativador ascendente, mantendo o cérebro em estado de hipervigilância. Consequência direta: mesmo após deitar, o cérebro segue ativo, incapaz de reduzir os níveis de cortisol, dopamina e noradrenalina, substâncias que bloqueiam a transição para o sono profundo. Isso gera dificuldade para pegar no sono, sensação de mente acelerada, incapacidade de atingir o estágio REM, desregulação do eixo neuroendócrino. Com o tempo, esse padrão causa fadiga mental crônica, redução da neuroplasticidade, aumento do risco de burnout e comprometimento cognitivo precoce. Esses 5 hábitos, embora comuns, são os principais responsáveis pela deterioração da arquitetura do sono e pelo desgaste neurológico silencioso. Corrigi-los não exige medicamentos, mas sim disciplina e consciência. Dormir mal não é normal, e todo sono superficial envelhece seu cérebro um pouco mais, todas as noites. Como pequenas escolhas antes de dormir afetam a memória e a saúde mental. Versão extensa, aprofundada e com explicações fisiológicas e neuroquímicas claras. O que você faz nos últimos 60 a 90 minutos do seu dia define com precisão a qualidade do seu cérebro no dia seguinte. E isso não é metáfora, é neurofisiologia pura. Decisões pequenas à noite ativam ou desativam rotas químicas no cérebro responsáveis pela formação da memória, estabilidade emocional, clareza mental e resistência ao estresse. Essas escolhas são feitas sem perceber. O celular que você checa antes de apagar a luz, o café que você tomou no fim da tarde, a discussão que ficou rondando sua cabeça, a série pesada que você viu deitado, o lanche rápido e errado que virou rotina, mas para o cérebro, cada um desses detalhes representa um sinal biológico: lutar ou descansar, proteger ou recuperar, ativar ou desligar. E quando esses sinais são incorretos, o sono não cumpre sua função regeneradora. 1. O cérebro precisa dormir para consolidar memórias. Durante o sono, especialmente nas fases REM e sono profundo, NI3, o cérebro realiza uma tarefa crítica. Pega os fragmentos de informação que você viveu durante o dia e os organiza como memórias estáveis. Esse processo envolve estabilização sináptica no hipocampo, transferência de memória de curto para longo prazo, faxina neural, remoção de conexões fracas ou irrelevantes, reorganização de memórias emocionais, sonhos REM com função terapêutica. Agora,
Quando você sabota esse processo com maus hábitos noturnos, luz azul, cafeína, estímulos emocionais intensos, álcool, o que acontece? A fase REM é suprimida, o sono profundo é reduzido, o número de microdespertares aumenta. O cérebro perde a capacidade de consolidar informações. No dia seguinte, dificuldade de lembrar nomes, tarefas, detalhes simples, falhas de foco e concentração, sensação de mente embaralhada, maior tendência ao esquecimento crônico e confusões cognitivas. Com o tempo, prejuízo acumulado na memória de trabalho, queda de performance mental, aumento do risco de comprometimento cognitivo, leve déficit de atenção em adultos e, posteriormente, demência e Alzheimer. 2. O sono regula seu equilíbrio emocional, ou o desregula. O sono REM também é responsável por desativar a carga emocional excessiva que você acumulou durante o dia. É durante essa fase que o cérebro processa traumas pequenos e grandes, reduz o impacto emocional de eventos negativos, modula o funcionamento da amígdala cerebral, centro do medo e da reatividade, restaura o equilíbrio da dopamina e serotonina, neurotransmissores que controlam o humor. Se você não entra adequadamente no sono REM, por conta de hábitos errados à noite, os circuitos emocionais ficam hiperativos. O que isso gera? Irritabilidade matinal sem motivo, sensação de que tudo incomoda, reatividade emocional fora do normal, ansiedade ou tristeza logo ao acordar, dificuldade de lidar com frustrações ou imprevistos. Pessoas que dormem mal desenvolvem ao longo do tempo maior risco de depressão, crises de ansiedade recorrentes, descontrole emocional diante de estímulos leves e até respostas de pânico sem gatilho evidente. Ou seja, o mau sono não é só cansaço, é instabilidade emocional química. 3. Cada decisão noturna reprograma sua bioquímica cerebral. Pequenas atitudes antes de dormir ativam, ou não, os circuitos que preparam o cérebro para restaurar-se. Exemplo de escolhas que sabotam. Ver TV ou celular com luz forte ativa o núcleo supraquiasmático, bloqueia a melatonina. Comer açúcar à noite aumenta a insulina, gera hipoglicemia reativa e libera cortisol. Discutir, trabalhar ou consumir conteúdo denso ativa sistema límbico, aumenta adrenalina e noradrenalina. Usar álcool antes de dormir fragmenta o sono, diminui tempo em sono, REM. Resultado: o cérebro entra na noite em estado de vigilância, não em recuperação. E mesmo que você durma 7 ou 8 horas, o sono é superficial, desorganizado, não restaurador. Agora veja escolhas que ajudam. Luz baixa e âmbar à noite. Estimula melatonina. Leitura tranquila ou respiração profunda. Ativa sistema parasimpático. Relaxamento. Pequenos lanches ricos em triptofano, banana, castanhas, aveia. Aumentam serotonina. Banho morno ou chá calmante. Reduz temperatura corporal. Sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. Essas ações simples mudam completamente a bioquímica cerebral noturna e melhoram foco, clareza mental, memória recente, estabilidade emocional, disposição ao acordar. A mente que você carrega durante o dia é reflexo da noite que você construiu, e a maior parte dos prejuízos à memória, ao humor e à cognição não começa com doenças neurológicas, mas sim com rituais errados antes de dormir. O que parece pequeno, uma mensagem respondida tarde da noite, um café às 16 horas, um vídeo qualquer no celular, tem um custo silencioso, mas cumulativo. Dormir mal hoje é perder clareza amanhã. Dormir mal toda noite é acelerar o fim da sua autonomia mental. A boa notícia: você pode mudar isso hoje, sem remédio, sem custo, apenas com consciência e repetição. Por que seu cérebro não está conseguindo se regenerar à noite? E o que está impedindo isso? Durante o sono, especialmente entre 22 dias e 5 horas, o cérebro entra em um estado altamente ativo de reparação, desintoxicação e regeneração celular. Mas esse processo não é automático. Ele depende de uma sequência exata de eventos biológicos. E quando algum deles é interrompido, o cérebro simplesmente não se recupera. Você dorme, mas não se restaura. E isso cobra um preço: perda de memória,
cansaço mental, irritação constante, lapsos cognitivos. Vamos ao ponto. 1. O ciclo circadiano está desregulado. Seu cérebro precisa de luz e escuridão em horários certos para liberar os hormônios do sono e do despertar. Quando você dorme muito tarde, ou com luz acesa, ou acorda em horários irregulares, seu eixo biológico, hipotálamo pineal, perde o ritmo. Sem esse ritmo, o cérebro não entra nas fases certas do sono. E o resultado? Menos sono profundo, NT3. Menos sono REM, regeneração neural comprometida. O ciclo circadiano regula a liberação de melatonina, GH, hormônio do crescimento, e ativa o sistema linfático, o sistema de faxina cerebral. Se o relógio interno está desorganizado, essas funções param. 2. O sistema linfático não está sendo ativado corretamente. Você já ouviu falar do sistema linfático, que remove toxinas do corpo, mas o cérebro tem um sistema próprio, chamado sistema linfático. Ele é ativado exclusivamente durante o sono profundo e tem a função de limpar resíduos metabólicos, remover proteínas tóxicas, como a beta-amiloide e a tau, associadas ao Alzheimer, levar nutrientes para as células cerebrais. Mas para funcionar, ele precisa de 3 coisas: baixa frequência cardíaca, respiração profunda e lenta, sono contínuo e profundo, estágio N3. Se você tem sono leve, acorda várias vezes, ou vai dormir muito tarde. Esse sistema não entra em ação, ou seja, o cérebro passa a noite sujo, inflamado e intoxicado, todas as noites. Com o tempo, o acúmulo dessas proteínas mata neurônios, reduz a neuroplasticidade e acelera o declínio cognitivo. 3. A neurogênese e a plasticidade sináptica foram bloqueadas. Durante o sono REM e N3, o cérebro ativa 2 processos cruciais: neurogênese, criação de novos neurônios no hipocampo; plasticidade sináptica, reorganização das conexões para consolidar aprendizado. Mas esse processo só ocorre em ambientes neuroquímicos ideais: baixo cortisol, alta liberação de GABA, disponibilidade de nutrientes, triptofano, magnésio, colina, ausência de estímulos noturnos. Se você está estressado à noite, se alimenta mal, usa álcool ou toma substâncias que afetam o sono, esse ambiente não se forma. Resultado: o cérebro não cria novos circuitos, não fixa memórias novas, não repara danos celulares, não melhora sua inteligência emocional. Você acorda com o mesmo cérebro, ou pior, do que tinha antes de dormir. 4. O cortisol e a insulina estão altos no momento errado. O cortisol deveria estar alto pela manhã, para dar energia, e baixo à noite, para permitir o sono. Mas hábitos ruins, como exposição à tela, preocupações mentais, açúcar e estresse, mantêm o cortisol alto à noite. O mesmo vale para a insulina. Refeições ricas em carboidratos simples, no fim da noite, geram picos hormonais que mantêm o corpo ativo quando ele deveria estar em repouso. Essas alterações impedem a entrada no sono profundo, a liberação de hormônios regeneradores, GH, melatonina, leptina, a recuperação do sistema nervoso autônomo. Você dorme, mas o corpo continua em estado de alerta e o cérebro não entra em modo de reparo. 5. O ambiente do sono está impedindo a regeneração. Seu quarto é silencioso, escuro e fresco? Se não for, o cérebro interpreta que não está seguro para relaxar. Barulhos constantes, luzes, calor, colchões desconfortáveis e travesseiros ruins ativam receptores de estresse no sistema reticular ativador ascendente, que regula a vigilância. Resultado: o cérebro fica em modo de defesa, mesmo com os olhos fechados, e isso bloqueia totalmente os ciclos de sono profundo. Conclusão direta: você não regenera seu cérebro porque está sabotando os gatilhos naturais que ele precisa para funcionar à noite. Não é só sobre quantas horas você dorme, é como você entra no sono. É o que o cérebro recebe como sinal antes, durante e depois. Se ele não percebe que está seguro, alimentado, calmo e sincronizado com o ambiente, ele não limpa toxinas, não cria neurônios, não fortalece sua memória e não restaura seu equilíbrio emocional. A boa notícia: tudo isso pode ser revertido.
Com pequenas ações, noite após noite, seu cérebro pode voltar a se curar dormindo. Por que seu cérebro não se regenera à noite? E o que está impedindo isso? Durante o sono, o cérebro passa por processos fundamentais de limpeza, reparo e reorganização, essenciais para a memória, a saúde mental e o funcionamento geral. Porém, várias barreiras podem impedir que esse mecanismo vital funcione corretamente. 1. Produção inadequada de melatonina. A melatonina é o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de descansar. Ela é produzida pela glândula pineal em resposta à escuridão. No entanto, a exposição à luz azul das telas, celulares, tablets, TVs ou a ambientes muito iluminados à noite suprime sua produção, atrasando o início do sono e reduzindo a qualidade do descanso. 2. Falta de queda da temperatura corporal. Para que o cérebro entre em sono profundo e reparador, a temperatura interna do corpo precisa diminuir cerca de 1 grau Celsius. Ambientes quentes, banhos muito quentes próximos da hora de dormir ou refeições pesadas dificultam essa queda, impedindo que o cérebro ative os sistemas de regeneração. 3. Ritmo circadiano desregulado. O relógio biológico depende da regularidade dos horários para sincronizar a liberação dos hormônios do sono e da vigília. Dormir e acordar em horários variados, além de comprometer a qualidade do sono, prejudica o acionamento correto dos processos neuroquímicos necessários para a regeneração cerebral. 4. Estresse elevado e cortisol alto à noite. Preocupações, estímulos emocionais intensos e excesso de atividades mentais antes de dormir elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Com isso, o cérebro permanece em estado de alerta, impedindo a transição para as fases profundas e restauradoras do sono. 5. Ambiente de sono inadequado. Barulhos constantes, luzes acesas, desconforto físico por colchão ou travesseiro inadequados são percebidos pelo cérebro como ameaças, mantendo o sistema nervoso em estado de vigilância e bloqueando os ciclos profundos de sono. Para que seu cérebro se regenere à noite, é fundamental que melatonina, temperatura corporal, ciclo circadiano, níveis hormonais e ambiente estejam alinhados e em equilíbrio. Se qualquer um desses fatores estiver comprometido, o processo de limpeza e reparo cerebral fica prejudicado. Dormir muitas horas não é suficiente se essas condições não forem respeitadas. O resultado é cansaço mental, perda de memória, instabilidade emocional e aumento do risco de doenças neurológicas. E como você pode começar hoje a reverter esse quadro e proteger sua mente? O processo de recuperação cerebral e proteção da saúde mental começa com mudanças simples, práticas e que você pode implementar já na sua rotina noturna. 1. Restaure seu ritmo circadiano. Estabeleça horários fixos para dormir e acordar, inclusive nos finais de semana. Evite dormir muito tarde. Prefira estar na cama entre 21h e 22h30 para aproveitar as fases profundas do sono. Exponha-se à luz natural durante o dia para fortalecer seu relógio biológico. 2. Reduza a exposição à luz azul. Evite usar celulares, tablets, TVs e computadores pelo menos 1 hora antes de dormir. Prefira luzes quentes e ambientes mais escuros no período noturno. Se precisar usar dispositivos, utilize filtros ou apps que bloqueiam luz azul. 3. Controle a temperatura do ambiente e do corpo. Durma em um quarto fresco, idealmente entre 18 degrees e 22 degrees. Tome banho morno cerca de 1 hora antes de dormir para ajudar a baixar a temperatura corporal. Evite roupas muito pesadas ou cobertores que causem calor excessivo. 4. Adote rituais de relaxamento. Pratique técnicas simples como respiração profunda, meditação ou alongamentos leves antes de deitar. Leia livros leves em papel. Evite notícias, discussões ou conteúdos que aumentem sua ansiedade. Evite bebidas estimulantes como café, chá preto ou energético após o meio da tarde. 5. Melhore sua alimentação noturna. Evite refeições pesadas, gordurosas
ou muito doces próximas da hora de dormir. Prefira alimentos que ajudam na produção de serotonina e melatonina, como castanhas, banana, aveia e iogurte natural. Hidrate-se, mas evite exagerar para não precisar levantar à noite para urinar. 6. Crie um ambiente de sono adequado. Mantenha o quarto escuro, silencioso e confortável. Utilize protetores auriculares se houver ruídos externos. Invista em colchão e travesseiros que ofereçam suporte adequado para sua coluna e cabeça. Essas ações simples, quando feitas de forma consistente, ativam o sistema de regeneração do cérebro, melhoram a qualidade do sono e protegem sua memória e saúde mental. Dormir bem é a base para uma mente saudável e uma vida longa com autonomia. Comece hoje. Seu cérebro agradecerá.